Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos, que a bênção de Deus seja constante sobre a tua vida. Canal Giovanni Cardoso hoje com o seguinte tema: a soberba tem afogado, tem sufocado, tem suplantado a humildade na vida, no coração de muitos líderes do povo de Deus. Infelizmente, para nossa tristeza, temos a impressão que a maioria dos pastores, dos líderes do povo de Deus, estão totalmente desviados. A soberba dominou a sua vida a ponto deles perderem o temor a Deus, deles não conseguirem exercitar a humildade, que é uma das principais características do santo homem de Deus, do homem que está pronto a fazer a obra de Deus com dignidade, com honra, com honestidade, infelizmente, para a nossa tristeza. No entanto, irmãos, isso deve fortalecer a nossa fé. Sabe por quê? Porque essa situação, esse caos, esse quadro, né, ele está no bojo daquela relação de sinais que precedem a vinda de Jesus. Jesus nos preveniu contra os líderes corruptos, corrompidos e desviados no meio da igreja. Mas nós devemos orar por essas pessoas, porque muitas vezes eles perderam o temor a Deus de tal maneira, a soberba os dominou de tal forma que nem eles mais creem na própria salvação, nem eles acreditam no que ensinam, no que pregam, porque estão tão soberbos, tão desviados, que não acreditam mais na palavra de Deus. Nós queremos destacar aqui, irmãos, 3 versículos em Provérbios que falam a respeito da falta de humildade e que nos traz a ideia concreta de que a humildade ela está na frente da honra. Claro que Deus tem prazer de honrar, de destacar os seus servos, aqueles que são humildes. Amém? Observa, Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Glória a Deus. E a humildade precede a honra. Tem muitos que estão abarcando a honra, o destaque, mas de forma equivocada, totalmente fora da direção e do temor de Deus. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Muitos pastores estão doentes, irmãos. Eu sempre digo o seguinte, que líder doente, liderados enfermos. Pastor em pecado leva muitas ovelhas ao pecado. Nós não podemos ficar calados diante desse caos que se instalou no Brasil, no meio da igreja brasileira, por culpa única e exclusivamente de muitos pastores, de muitos líderes caídos, que perderam o temor a Deus, se abraçaram com o poder, com a riqueza, com o destaque, a ponto de perderem uma das características mais peculiares, mais importantes na vida de um homem de Deus de verdade, que é a humildade. Provérbios 18:12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Muitos desses homens estão abatidos, serão abatidos, sucumbirão diante do pecado, como já sucumbiram muitos. Porque a soberba está precedendo na vida deles a humildade, ao invés de ser o contrário. Que Deus tenha misericórdia, irmão, da sua igreja, e Ele tem tido, sim. Porque a igreja do Senhor ela permanece forte, porque ainda existe aqueles simples que estão como atalaia na torre de vigia. Segundo as Crônicas 7, 14 e 15, o rei Salomão, que nós sabemos que terminou os seus dias de uma forma tão melancólica. A soberba tomou conta de Salomão de tal maneira, irmãos, que Deus já previa isso. Quando Salomão construiu o templo, que foi sacrificar, oferecer a Deus, Deus lhe deu a seguinte mensagem. Segundo as Crônicas 7, 14 e 15. Disse o Senhor para Salomão e diz para nós também. Diz para você, pastor, que está numa situação de caos, de soberba, de pecado tão terrível, mas ainda há tempo. Quem sabe ainda haja esperança, senhores líderes do povo de Deus. E se o meu povo, olha Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha a ordem, se chama pelo meu nome, diz que é povo de Deus. Ah, nós somos evangélicos, somos povo de Deus, somos crentes, somos salvos, somos a maior igreja, somos isso, somos aquilo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humildade, ó, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra.
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmão, sabe por que a igreja tem orado tanto e nós não temos visto o resultado? Quanto mais a igreja ora, a situação de caos ocorre, não só no Brasil, mas no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque a ordem, se o povo que se chama pelo meu nome, não adianta chamar o nome de Deus se não se humilha. Não adianta chamar o nome de Deus, se humilhar e não orar, tem que orar. Não adianta chamar por Deus, se humilhar, orar e não se converter dos seus maus caminhos. O problema está aí, irmãos. Tem que seguir a ordem. Se o povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo. Se o povo que diz que é meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se consertar dos seus maus caminhos. Aleluia. Eu perdoarei os seus pecados. Abençoarei a sua terra. Darei livramento. Senhores líderes corruptos, desviados, homens sem temor a Deus, por favor, parem de brincar com a obra de Deus. Se convertam enquanto é tempo. Que Deus abençoe a sua igreja, irmãos, em nome de Jesus.